Vamos então primeiro apresentar o convidado agora dessa parte do programa. Muito obrigado ao economista Cláudio Fritschak, sócio fundador da Inter.B Consultoria, pela disposição de participar. Cláudio, nosso boa noite. Vamos primeiro... Boa noite, prazer estar com todos vocês. Vamos primeiro a atualizar vocês. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta noite o projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp, a empresa responsável pelo saneamento básico do Estado. Renan Fiuza e Yuri Pita, eles estiveram acompanhando a sessão, fizeram um apanhado para nós com as principais informações. Vamos acompanhar. Com uma votação expressiva, mais de 60 votos, que era o que o governo Tarcísio de Freitas queria demonstrar hoje, a Assembleia Legislativa aprovou a privatização da Sabesp. Mas óbvio que um tema tão polêmico quanto importante para o governo Tarcísio não teria sido aprovado sem muita confusão ao longo do dia. Apesar do placar de 62 votos favoráveis e apenas um contra, não reflete o que foi o dia de muita confusão, gritos, palavras de ordem, tumulto, enfrentamento entre manifestantes e polícia, retirada da oposição do plenário, mas o fato é que o governo Tarcísio conseguiu a principal vitória política do seu mandato até agora. E a gente que estava aqui, né, Yuri, a gente pôde acompanhar de perto o tamanho dessa confusão. Eu estive nos 2 dias de discussões, segunda e terça-feira, muita gente aqui, mas hoje, de fato, dia da votação, quarta-feira, o número de pessoas que estiveram na galeria foi maior, tanto do lado de dentro aqui da Lesp, como também do lado de fora, assim como também o número de policiais. Teve muita confusão, bate-boca, a gente viu aqui 2 policiais feridos e, é claro, durante também esse conflito entre manifestantes e polícia militar, muita gente também saiu machucada, inclusive tivemos a prisão, até onde se sabe, de 2 pessoas que saíram detidas, entre elas uma estudante. É claro que agora a oposição que não participou dessa votação também enviou, né, uma carta dizendo o que esperava, né, dessa votação. Ainda em plenário, alegaram que não havia condições de salubridade, alegaram insalubridade no plenário, porque durante a confusão que começou na galeria, quando houve ali, segundo a polícia, um risco de quebrar os vidros que separam a galeria do plenário, houve a entrada dos policiais para conter a multidão e nisso houve uso de gás de pimenta, de gás de efeito moral e o spray de pimenta acabou se espalhando por todo o plenário. Não só os manifestantes, mas quem estava presente, deputados e deputadas, assessores, jornalistas tiveram que deixar o local e mesmo depois, quando a votação foi retomada às 8 da noite, ainda era possível sentir o cheiro do gás de pimenta e a irritação que provocava. Tanto que nós, eu e Renan Fiuza, mas também os parlamentares tiveram que fazer uso de máscaras, aquelas da Covid-19, da pandemia, para poder ficar naquele ambiente. A gente ouve uma gritaria no nosso fundo agora, mesmo depois de passada a votação, justamente quando houve a prisão de 2 manifestantes e opositores criticando a polícia, criticando os apoiadores de Tarcísio de Freitas e a base do governo fazendo vivas a polícia militar pelo enfrentamento aos manifestantes, Renan. Fato é que, nesse momento, portanto, trazemos aqui na CNN que o projeto de lei da privatização da Sabesp foi aprovado. Cláudio, você viu a última linha praticamente da participação dos nossos 2 colegas, do Yuri e do Renan, é sobre o mérito da questão. Foi aprovado o projeto. A descrição que eles fazem da resistência de vários grupos à privatização, eu acho que já é uma tradição. Eu me lembro de ter visto isso já antes do segundo mandato do Fernando Henrique. A gente tinha paralisações diante das bolsas, tinha paralisações no Rio, na famosa Avenida Chile, em São Paulo. Meio que faz parte, acho que, do nosso ambiente político, essa resistência. Mas vamos nos dedicar agora ao projeto em si, Cláudio, com a sua colaboração. Você daria para o nosso público uma ideia do alcance desse projeto e da importância? Bem, acho que em primeiro lugar, a questão é por que privatizar? Por que você tem que privatizar uma empresa? Quer dizer, qual seria o racional, digamos assim? Eu acho que no nosso país há múltiplas razões, mais além de que alguns outros países. Eu acho que, em primeiro lugar, uma empresa como a Sabesp, mas não só apenas uma empresa como a Sabesp, as empresas públicas, estaduais, federais, elas correm sistematicamente o risco de captura política. Isso quer dizer captura por interesses particulares, captura por interesses corporativos. Isso quer dizer que essas empresas, a sua governança dessas empresas está sempre ameaçada. Isso nós vimos, esse é o histórico do nosso país, há muitas décadas.
Algumas empresas acabam funcionando melhor, outras pior, mas não há perenidade de funcionamento melhor. Essa é uma primeira razão. Privatização, independente se é a Sabesp ou não, é que essas empresas correm o risco de captura. Uma má governança quer dizer também, normalmente, é o irmão ou a irmã gêmea da má gestão, de problemas de gestão. Mesmo os melhores gestores, quando estão sob uma certa influência, digamos assim, de uma governança frágil, não conseguem gerir adequadamente essas empresas. Sem falar no fato que os gestores, por melhores que sejam, estão submetidos à lei, ao direito público, que é diferente, né, do direito privado. Uma das consequências disso é que essas empresas elas são tolhidas sistematicamente, não apenas por motivos políticos, por motivos de captura, mas também pela incapacidade de mobilizar recursos suficientes para cumprir com seu papel. No nosso país, William, todos nós já sabemos disso, quer dizer, o Brasil é um ponto fora da curva no que diz respeito ao saneamento básico. Ou seja, para um país de renda, de acordo com o Banco Mundial, para um país de renda média alta, essa é a classificação do banco, nós somos um dos países que tem o pior desempenho em abastecimento de água de qualidade e, principalmente, acesso à rede de esgoto. Isso se aplica não apenas nas regiões metropolitanas, como também, cidades médias, etc. Então, a primeira razão de você privatizar é você dotar a empresa já privatizada de capacidade de mobilizar recursos, de acessar o mercado de capitais em bases eficientes, em bases competitivas, para ampliar a cobertura. Mesmo uma Sabesp, que é realmente uma grande empresa, etc., a cobertura dela é deficiente. Em algumas regiões, bastante deficiente. Cláudio. Então, sim, desculpe. Não, é só que eu queria colocar a Thaís, o Daniel também e o Caio nessa conversa, uma série de elementos que você mencionou. A sua exposição inicial é uma defesa, eu vou falar isso sem nenhum conteúdo pejorativo, é uma defesa doutrinária, clara, da necessidade de privatizar. Eu queria focar especificamente na questão dessa empresa da Sabesp, em função do fator que você acabou de levantar, que é a nossa escandalosa deficiência em matéria de saneamento básico. Eu passo inicialmente a palavra a Thaís. Eu ouço muito o Cláudio me ajuda a entender e conversei bastante com o Gessner Oliveira, que foi presidente da Sabesp, um profundo conhecedor desse setor no Brasil. E é uma questão muito recorrente para quem é contra a privatização. Mas ela dá lucro, ela é eficiente, ela investe 5 bilhões de reais por ano, né? Como se esse fosse o seu principal mérito. O principal mérito de uma empresa com essa responsabilidade é, primeiro, inovar, melhorar cada vez mais o seu atendimento, ampliar a sua capacidade de investimento, atrair talentos. Esse é um ponto que o Gessner Oliveira me trouxe muito. E aí tem um ponto importante aqui, que é a chegada das empresas privadas nesse setor no Brasil, que é uma novidade. As empresas privadas estão trazendo capital, estão tirando da Sabesp os melhores engenheiros, as melhores cabeças, porque a Sabesp não tem condições de pagar os salários que o mercado está colocando, né? E essas empresas privadas que ainda têm uma atuação muito pequena, não chegam a 10% do mercado, elas estão só chegando. O marco regulatório abre essa possibilidade. E o último ponto que eu quero colocar aqui, que eu acho interessante da gente debater, que é, nos próximos 15 anos, como me disse Gessner, a Sabesp vai, 2/3 dos seus contratos vão vencer. E pela primeira vez na história, ela vai ter que enfrentar a concorrência do setor privado, que está mais capitalizado, mais eficiente. Vai. Não, eu queria entrar um pouco na política, né? Primeiro, da quebradeira lá para aprovar, foi o último ato ali dos opositores, né? Porque eles perderam na política, né? A previsão do Palácio dos Bandeirantes era entre 55 e 60 votos, foram 62. Nas ruas, porque as 3 greves que foram feitas na capital paulista contra a privatização foram perdendo apoio e a última foi praticamente esvaziada, acabou no meio do dia.
e também na justiça, porque a oposição tentou por diversas vezes travar esse processo de privatização na Assembleia e não conseguiu. Então, a quebradeira era o último ato possível para tentar frear de alguma coisa, algo que nesses 3 campos já estava bem encaminhado. E também é importante pontuar, não sei se eu migrei aqui, puxei pela política aqui, né? Não, tá certo, né, William? Puxar o Cláudio para isso também. Que era o grande projeto do Tarcísio. O Tarcísio, que desde o começo do ano era criticado e apontado de não ter base, de não saber dialogar, de não ser da política, de certa maneira ele conseguiu, são 94 deputados estaduais e ele teve 62 votos favoráveis, acho que um contrário apenas. Ele foi muito bem sucedido, passou no teste. Né? Deixa eu fazer o seguinte, eu coloco essa questão imediatamente do Daniel, eu volto depois com o Cláudio, Daniel. Essa privatização nacionalizou-se como tema político abrangente? Olha, William, no caso do saneamento, a gente tem que olhar o seguinte, ó, antes da gente pensar em mais uma polarização ali, Tarcísio, Lula, alguma coisa assim. O Tarcísio é um presidenciável para 2026 ou se reeleger em São Paulo em 2026 para 2030. Do que depende uma candidatura politicamente viável e forte dele? Uma excelente gestão em São Paulo. Do que depende uma excelente gestão em São Paulo? De alguns temas. Segurança pública, talvez educação e infraestrutura. E infraestrutura, as grandes bandeiras deles são Sabesp, claramente, privatização da Sabesp, e eu queria mencionar por quê. Trem Intercidades ali, que é um sonho antigo, leilão previsto para 29 de fevereiro de 2024 e ampliação do metrô. Ele precisa entregar pelo menos essas 3 coisas. E na Sabesp, o que você tem ali é um marco regulatório que te exige universalização completa do tratamento de esgoto até 2033. A Sabesp talvez entregue isso até. Agora, ela capitalizada pela privatização, ela tem condições de antecipar essa entrega. E isso vale ouro politicamente para o Tarcísio. Eu só queria citar um número aqui que é do professor Cláudio Fristach, a Interb, consultoria dele, sempre menciona isso nos seus balanços anuais, que o setor de infraestrutura, aí telecomunicações, energia, rodovias, ferrovias, tem um déficit de investimento. Ou seja, o Brasil investe menos do que ele precisa para acabar com esse déficit de infraestrutura. Onde o gap é maior de todas essas áreas que eu mencionei? No saneamento. Então, o saneamento exige um investimento mais acelerado do que existe, mesmo nos centros de excelência do país, como é o caso de São Paulo com a Sabesp. Você vai na segunda maior cidade de São Paulo, que é Guarulhos, você não tem saneamento em metade da cidade. Vamos pegar esse ponto que você já vinha trazendo, Cláudio. Eu vou passar a palavra a você depois do intervalo, Cláudio, mas já deixo a pergunta no ar. Que capacidade a Sabesp tem de cumprir esse cronograma, digamos assim, informal mencionado pelo Daniel, dentro do atual marco regulatório? A gente volta com esse assunto daqui um instantinho, pessoal. Até já. Voltando no intervalo, nosso assunto é privatização da Sabesp pela Assembleia Legislativa de São Paulo, ocorrida agora há pouco à noite. Cláudio Fristach, nosso convidado nesse segmento do programa, a pergunta que ficou no ar para você retomar agora é a seguinte: a Sabesp tem condições de entregar o que se espera, dada a amplitude da tarefa, o cronograma apertado e a necessidade de capitalização? Vou responder de uma forma muito objetiva. Nenhuma empresa estadual que não foi privatizada, empresas estaduais, sob o comando do Estado, etc., tem condição disso. Por 2 razões distintas. Uma é que o volume de investimento é muito elevado. Em segundo lugar, a flexibilidade necessária as empresas não têm. Mesmo as melhores geridas, elas não têm a flexibilidade. Elas estão debaixo do guarda-chuva do direito público. Os gestores só podem fazer o que está na lei. Você vai fazer uma concorrência, vai fazer uma licitação, em vez de demorar um mês e meio, vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano. Então, essa agilidade, a capacidade de mobilizar recursos de um lado, a agilidade necessária para cumprir com esse objetivo, que é um objetivo ambicioso, o objetivo do novo marco de universalização, que é 90% de esgoto, 99% de água até 2033, é realmente muito ambicioso.
mas é consistente com as necessidades do país. E, nesse sentido, não há uma alternativa de fato, né? Ou seja, nós precisamos, e esse é o espírito do marco, abrir o setor, abrir a concorrência, mobilizar recursos e, particularmente, mobilizar recursos privados que existem, que estão aí, que estão gerando... o marco tem gerado muito interesse nesse sentido, né? Caio, não, pode... Não, eu ia colocar que tem alguns assuntos que hoje ainda conseguem polarizar e dividir claramente quem tem um espectro político mais à esquerda ou mais à direita, e o Tarcísio consegue captar bem esses assuntos e, sem gritar, como o Bolsonaro gritava, trabalhar esses assuntos. E o caso da privatização da Sabesp é um deles. O caso da segurança pública no estado de São Paulo, principalmente a operação que teve no Guarujá, é outro deles. Ou seja, são assuntos que ele vai na linha de um pensamento majoritário de centro-direita, e na privatização ele não arredou pé e foi até o fim, né? Então, são temas, tem muita maçaroca, né? No que é esquerda, no que é direita, se é assim ou se não é. Tanto que o maior crítico hoje, o maior político paulista que é crítico da privatização da Sabesp é o Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito aqui no ano que vem. E que, se vencer, tentará reverter esse processo de privatização. Que depende muito da Câmara de Vereadores de São Paulo. Se em São Paulo isso daí não vai funcionar. Exatamente, porque São Paulo oferece 44% da receita total da Sabesp. Então é uma bandeira que ele conseguiu captar e levar até o fim. E ele tem trabalhado isso, muito baseado em pesquisa e muito baseado também em convicções pessoais. Eu queria deixar aqui o seguinte, né? Eu acho que tem um poder de convencimento da vergonha da posição do Brasil e mesmo de uma cidade como São Paulo, um poder de convencimento que é forte. Tem um segundo poder de convencimento e que aí, privatizando ou não, vai que a política dá uma travada geral e a Sabesp não é privatizada. Quando chegar a data do vencimento dos contratos e tiver que fazer licitação, e aí vai abrir o envelope e vai ver lá capacidade de investimento, cobrança de tarifa e tal do setor privado, e vai olhar o que a Sabesp é capaz de oferecer, né? Essa realidade vai se impor. Então, adiar. Se não privatizar agora, vai adiar uma realidade que vai se impor e vai obrigar os prefeitos, prefeito de São Paulo, o governo do estado, a dizer, bom, mas e agora? Eu faço o quê? Eu escolho o quê? Eu vou perder o contrato. A Sabesp vai perder os contratos para as empresas privadas. Daniel, rapidamente, Daniel, perdoe minha falta de cortesia. Tarcísio se lançou nacional com isso? Já estava se nacionalizando. Agora ele precisa entregar, não basta aprovar lei para privatizar a Sabesp, não. Ele precisa privatizar, que dê certo, e enfrentar aquelas outras coisas que eu mencionei. Infraestrutura, segurança pública, educação. Cláudio, por último, para encerrar a nossa roda, qual é o impacto que você antecipa da privatização da Sabesp no conjunto do marco regulatório do saneamento e dos outros entes da federação? Na verdade, é muito importante, porque o marco regulatório está sendo questionado, né? Muitos estados, a verdade é que em muitos casos, muitos estados, governadores usam politicamente essas empresas. Empresas têm enorme capilaridade, elas atingem um número muito grande de municípios. Então, a troca com deputados estaduais, com vereadores, com prefeitos é intensa. E eu acho que a Sabesp é quase que um símbolo, primeiro, por ser a maior empresa, a empresa do Estado mais relevante do ponto de vista econômico, essa privatização para empurrar, digamos assim, outras empresas, seja nesse modelo ou no outro modelo, como o modelo do caso da SEDAI no Rio de Janeiro, foi um modelo muito bem sucedido também, que é a desverticalização, que a gente chama, né? Em algum modelo de privatizar, de trazer o capital privado de uma forma efetiva, eu acho que essa privatização, esse ato é muito relevante. Agora, concordo com o que foi dito aqui pelo Daniel e por outros, tem que entregar. Quer dizer, não é apenas privatizar em si, é garantir um marco regulatório no âmbito do Estado que impulsione e venha impelir a empresa efetivamente até o final dessa década, e esse é o compromisso que eu estou entendendo até 2029, que haja essa universalização. Isso seria realmente um enorme ganho do ponto de vista da população, do ponto de vista do Estado e do ponto de vista do país, certamente. Ao Cláudio Fristac, economista, sócio fundador do Inter.B Consultoria. Nosso muito obrigado, Cláudio, pela disposição de participar da nossa roda e boa noite. Boa noite, obrigado então pela oportunidade. Daniel, boa noite para você em Brasília. Thaís, aqui em São Paulo, Caio igualmente.